O mercado cultural é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Portal Pantin, nosso canal de comunicação com a cultura, com a arte, esporte, lazer. E você pode seguir o Portal Pantin nas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram, nós estamos também no YouTube e o nosso portal pantin.com.br, portalpantin.com.br. Nós estamos iniciando hoje aqui o nosso programa Mercado Cultural, um programa semanal de entrevistas que nós vamos hoje o secretário de Cultura da cidade de Natal e presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, Dácio Galvão, ele está entrando aí na sala. Olá, Dácio, boa tarde, tudo bem? Ok. Então as pessoas podem interagir nessa entrevista, nós vamos conversar sobre cultura, sobre pandemia, sobre economia criativa, enfim, uma série de assuntos de interesse dos artistas e da cultura da cidade e do Rio Grande do Norte também, né? Tá entrando ele aí no nosso canal. Eu quero falar que eu sou Henrique José, sou fotógrafo e sou jornalista aqui do Portal Pantin, e como repórter hoje nós vamos estar, como eu já falei, vamos estar entrevistando Dácio Galvão. Em alguns instantes ele vai estar entrando aqui na sala, e as pessoas podem acompanhar ao vivo agora, e já ir preparando aí nossas perguntas, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Quero dizer para vocês que para nós é uma alegria estar iniciando esse programa. O Portal Pantin é uma rede de comunicação que nós iniciamos nossas atividades agora em março desse ano. Estamos iniciando hoje esse programa, que é um programa Mercado Cultural, especificamente para a gente tratar de entrevistar realizadores culturais, realizadores de políticas públicas. Então é um canal de comunicação sobre cultura e cidadania, tá bom? Quero agradecer aí a presença hoje aqui conosco de Dácio Galvão, que é secretário municipal de Cultura e presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes. Ele também é formado em letras, né, tem mestrado e doutorado em literatura, então tem um trabalho bem interessante aí na área de música, artes plásticas. Tudo bom, Dácio? Seja bem-vindo aí ao Portal Pantin. Tudo bem, meu querido? Prazer enorme, parabéns ao portal. Tá bom. Nós queremos começar essa conversa, infelizmente, falando de uma notícia triste para a cultura do Rio Grande do Norte e para a cidade de Natal, que foi a morte do Abraham Palatinic. Inclusive, nós estamos aqui, transmitindo aqui do Mercado Cultural de Petrópolis, e aqui tem, né, um espaço, né, o mezanino, que é o nome de Abraham Palatinic. Eu quero que você que teve um contato com ele, que conheceu pessoalmente Abraham Palatinic, fala um pouco da importância dele para a cultura do Rio Grande do Norte e, claro, para a cultura brasileira, mas eu quero que você faça esse destaque aqui para a cidade e para o Rio Grande do Norte. Claro. Tive esse privilégio de ter um contato com o Abraham Palatinic quando ainda trabalhava na Fundação José Augusto, na gestão do jornalista Aldo Madruga. A gente articulou, digamos, um reencontro de Palatinic ao Rio Grande do Norte, porque ele tinha saído daqui muito novo, tem ido morar em Tel Aviv, e depois volta para o Rio de Janeiro, e aí já nos anos 40, 50, ele tem um contato com o Almir Mavinier, que é aquele grande designer, que fez até a capa uma das capas da revista Neugandres, né, do movimento concretista. E Almir levou o Palatinic até o Engenho de Dentro, quando ele conheceu a experiência da professora psiquiatra Nise da Silveira, e ali foi literalmente uma explosão na cabeça dele, e é quando ele rompe com a pintura figurativa,
aí parte para os objetos cinecromáticos, né? Ato contínuo, esses objetos, um desses é posto na primeira Bienal de São Paulo para concorrer à exposição da Bienal e é desclassificado pelo júri nacional. Acontece que o júri internacional, ironicamente, incorporou esse objeto. E aí ele surge, assim, já chancelado pelo grande pensador Mário Pedrosa, né, crítico de arte fantástico, e muito amigo também de Antônio Bento de Araújo Lima, que era uma figura que tinha vinculações muito fortes aqui no Rio Grande do Norte, notadamente ali naquela região de Goianinha. Ele era paraibano, mas tinha uma alma norte-rio-grandense e tal. E, enfim, Palatinic começa a regular, junto ao movimento concreto e criando a frente do neoconcretismo, ele estrutura, mobiliza o grupo Frente. E nesse grupo Frente você tem grandes artistas como a Luísa Carvão, Lígia Pape, Lígia Clark, Hélio Oiticica, e Abraham Palatinic é um deles. Quem o conheceu na intimidade sabe que Abraham não era homem de muita conversa. Ele era um homem mais da ação criativa propriamente, né? Então não teorizava tanto, apesar de ter se especializado em motores de explosão, etc. e tal. E naquele momento de 1950 ele cria assim, um trabalho cinecromático baseado, digamos assim, numa eletromecânica, né? E, enfim, ele dali progride e rompe com a tela, essa coisa toda. Depois disso, ele passa a ter uma militância fora, digamos assim, dessas amarras de movimentos estéticos, né, mais ortodoxos, e cria uma linha própria de produção a vida inteira, combinando na sua vinda aqui, por nosso convite e tal, articuladamente com o Aldo Madruga. E aí ele vai para a Pinacoteca do Estado, que tinha na frente da época Candinha Bezerra, e conseguimos ali fazer uma primeira exposição dele, digamos assim. Está cortando um pouco. Cortou um pouco aí a linha dele, ele estava falando de uma exposição de Palatinic lá na Pinacoteca do Estado. Inclusive ainda existem obras dele. Visitar a Pinacoteca do Estado encontra algumas obras lá. Caiu a conexão aqui com o Dácio, mas como eu estava falando, temos mais de 20 pessoas já conectadas, participando aqui da nossa entrevista. Vamos tentar conectar novamente aqui. E as pessoas estão entrando na sala e já podem ir preparando aí alguma pergunta. Dácio, caiu um pouco a conexão. Beleza. Então, assim, para sintetizar, ele doou, né, para a Pinacoteca o material. É a primeira vez assim, que ele tem um ato de generosidade para com a cidade, para com o Estado. Porque ele, nessa altura do campeonato, já fazia exposição na Europa inteira, os grandes marchands, as grandes galerias do mundo inteiro já acolhia, e numa cotação muito alta, ele não tinha por que vir fazer aqui uma exposição, numa pinacoteca que, dentro do nosso esforço, havia sim uma precariedade do ponto de vista de luminotécnica e logística para receber esse material de altíssimo nível. Mas ele fez a exposição, doou material e ainda doou alguns trabalhos para quem não tinha dinheiro para adquirir. Uhum. Inclusive ainda tem lá no acervo da Pinacoteca, né? Quem não conhece, quiser conhecer alguma obra dele, está lá no acervo da Pinacoteca do Estado. Está lá, né? Esse material doado por ele está lá, e depois, num outro momento, ele vem aqui nos 400 anos da cidade, a convite da Fundação Hélio Galvão e do Escritório Candinha Bezerra, para participar de um debate dos estrangeiros, entre aspas, norte-rio-grandenses que estavam fora. No caso, era o escritor Neliano de Castro, o grande crítico José Edson Andrade e mais Abraham Palatinic. Eles vieram para um debate no Solar Bela Vista. Né? E aí, nesse momento posterior, ele vem novamente a convite da nova gestão da Fundação José Augusto, e aí ele é convidado a
vender algum material dele, e aí ele vende ao governo do Estado, e a universidade também entra, e honorifica ele com aquele título maior, que é o honoris causa. Então, eu diria que a trajetória de Palatinique foi essa. No nosso caso, do projeto Nação Potiguar, especificamente, ele cedeu, do ponto de vista autoral, pelo menos 4 trabalhos para compor capas de CDs que nós produzimos na época. O próprio CD homônimo Nação Potiguar e também do quinteto, quarteto da família Simões, que nós produzimos Sandro, Paulo Johnson, etc. E ainda teve um disco chamado Põe Música, no singular, onde, na verdade, é uma antologia de poemas de 1927 até 1972, de poetas norte-riograndenses, num critério assim, de seletividade sincrônica. Né? E aí entra desde Jorge Fernandes, com TT Espíndola, Rigo Barnabé, fazendo Câmara Cascudo, Augusto de Campos fazendo um fragmento de uma crônica de Cascudo na revista de Antropofagia modernista dos anos 20, até Zila Mameli, Neliano de Castro, e para ultimar com a voz do próprio Mancicino. Então, um grande CD, um grande acervo, né? E na sequência a gente consegue, como você bem se referendou aí, a Galeria Abraham Palatinique no mercado cultural, que a prefeitura ainda está devendo um projeto para maior dignificação e dinâmica desse espaço. Há um projeto já Exatamente. feito. O prefeito Álvaro Dias esteve aí no mercado há mais ou menos 10 meses, assumiu esse compromisso, houve uma troca de função de secretário, mas acredito que esse é o momento da gente retomar e, de fato, levar a efeito que já está chancelado por ele. Inclusive nós aqui, né, no Mercado Petrópolis, temos uma associação e nós temos todo interesse em movimentar aquele mezanino e fazer, né, aguardar passar esse momento aí de quarentena para a gente retomar esse projeto. Ainda tem, Henrique, um detalhe. No meu CD livro, o último lançado há 10 meses atrás, o Põe Música no singular, ou melhor, no plural, há uma relação, há 2 homenagens que faço lá a 2 artistas plásticos. Né? Um é o José Roberto Aguilar, que criou a banda performática com Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, que depois migraria para os Titãs, e também uma homenagem a Abraham Palatinique, isso há 10 meses atrás, onde nós fazemos um texto celebrativo, a trajetória dele, a relação dele com o Natal, e também convidamos o artista multimídia Bené Fonteles para fazer a vocalização. É um trabalho entre a melodia e a experimentação que eu tenho assim, muito prazer e muita honra de ter feito esse trabalho em parceria com o Bené, homenageando o Palatinique. Ok, legal. Quero dar um alô aqui, nós temos mais de 25 pessoas no ar, né? Então nós estamos aqui com Nathalie, Jaque Rebô, Lurdinha, Camila, várias pessoas online aí, Laumi, José Newton, então, Cristina Galvão e por aí vai. Mas, Dácio, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, vamos, né, entrar um pouco nesse assunto aí, de pandemia, né, de coronavírus, de quarentena, do mercado da cultura está um pouco paralisado, as suas atividades, um pouco não, bastante paralisado, né, a gente não pode se reunir nos teatros, enfim. O fazer cultural ele é essencialmente um fazer agregador, né? E muito das alternativas que nós estamos construindo na internet é essa busca, né, de agregar de outras maneiras. Mas como é que efetivamente a Fundação, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura do Natal como é que vocês estão vendo, quais ações que vocês estão realizando nesse momento? Henrique, a gente está tentando ter o máximo de prudência no trato com essa questão. Veja bem, nós impactamos a economia criativa do Estado, da cidade do Natal, nos últimos 5 meses, os 2 últimos meses, 2019, e os 3 posteriores de 2020, nada menos, nada mais, nada menos, com 150 milhões de reais circulando direta e transversalmente dentro da economia da cidade. Isso é um dado estatístico financeiro que eu nasci nessa cidade e eu nunca tomei conhecimento de algo tão pulsante nesse sentido.
Esses dados é uma aferição da Federação do Comércio e da Câmara de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, portanto, é um órgão isento que faz esse trabalho, vem fazendo espontaneamente, porque eles têm interesse nessas cadeias produtivas, né, nos insumos que eles geram. E se você fizer uma conta rápida de 150 milhões, porque foram 38 milhões naquele período de novembro e dezembro, 38 e alguma coisa. Do Natal e Natal. Do Natal e exato. Natal. E do Carnaval, 110 milhões, mais ou menos. Esses dados ficaram obscurecidos e os seus desdobramentos na economia, mais ainda, em função de quê? Em função, exatamente, porque o coronavírus, a pandemia, foi decretada em 11 de março. Uhum. O Carnaval, para a gente, terminou, na verdade, no primeiro sábado de março. Né? Houve a última, digamos, o arremate final por várias bandas e tal, Maestro Beethoven, Cláudio Porpini e companhia, fizeram o último arremate do Carnaval pelo Centro Histórico e terminaram na Secretaria de Cultura Funcarte. Então, assim, se você considerar que no primeiro sábado de março nós estávamos ultimando o Carnaval e no dia 11 foi decretada a pandemia, oficialmente, pela OMS, você há de convir que obscureceu bastante esse imenso, esse grande, esse único, né, esse inusitado fato da circulação de dinheiro que impactou os artistas e toda a cadeia produtiva ligada à economia da cultura e do turismo. Eu repito, 150 milhões. Se você fizer um cálculo dividindo isso em 5 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, você tem 30 milhões circulando dentro da cidade, quer dizer, e do Estado. É muita grana, eu nunca ouvi falar nisso. Mas ficou obscurecido que a gente não pôde divulgar esse dado. Quando a gente marcou o dado da divulgação, veio a pandemia e tomou conta. E aí nós ficamos reféns, digamos assim, de um dado tão importante para a cultura local, né? Do ponto de vista econômico, principalmente, e estético, porque os nossos editais públicos, cada vez mais, eles vêm sendo ultra disputados, né? A gente tem dificuldade, as curadorias, cada vez mais, tem dificuldade no processo seletivo, porque seleciona alguém e alguém está fora. Quer dizer, assim, num limiar de potencial muito próximo um do outro, questões, às vezes, de décimo, etc. e tal, o que gera uma grande polêmica, e, paradoxalmente, essa polêmica é positiva, porque quer dizer que a política pública, do ponto de vista do edital, ela está sendo, né, disputada pelos artistas, por aqueles fazedores de cultura da cidade, do Estado, e até fora deles, como é o caso de alguns artistas pernambucanos que têm vindo participar. Mas, objetivamente, o que é que nós estamos fazendo, Henrique? Você sabe que a área pública ela tem umas dificuldades. O seu tema, eu estava observando, é a cultura em crise, o processo da cultura em crise. A gente está numa crise sem precedentes e planetária, né? Em relação, inclusive, ao segmento de cultura. Mas, desde 2014, que a gente vem trabalhando com obstáculos incrivelmente defasados, o PIB brasileiro tem caído a cada ano que vem, 2014, 2015, então, acho que foi na média de 3 pontos percentuais. E, com isso, houve uma retenção geral do ponto de vista da frustração de receita do município, do Estado também, enfim. Nós não somos ilha, todos os municípios sofreram. E aí, o que é que aconteceu? Aquilo que já é burocrático do ponto de vista do controle interno, etc. e tal, passou a ser mais ainda no sentido de que a receita financeira ficava dependendo de arrecadação. Então, objetivamente, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, nós estamos, nesse momento, não só potencializando os pagamentos que ainda estão se processando, né? Para você ter ideia, Henrique, além desses 150 milhões impactados até março, os desdobramentos deles certamente ainda estão acontecendo, porque esse dinheiro foi para a economia criativa, para o ambulante informal, enfim, para todas as cadeias, para o hoteleiro, para os aplicativos de automóvel, para os artistas, enfim. E aí, o que é que ocorre com isso tudo? Ocorre que
esse impacto ele está se desdobrando e, ao mesmo tempo, esse mês passado e mais esse mês, desde sexta-feira, nós injetamos mais, em torno de 1.200.000 em pagamentos, em alguns cachês que ainda estão se processando ao longo desse período. É interessante e é importante frisar que nesses atrasos de cachês, a gente sente, como eu lhe falei, uma disposição dos artistas no processo de compreensão de como se processam esses pagamentos, né, no crédito que eles nos depositam, porque, como eu informo, cada vez mais eles estão lá a disputar os editais, cada vez mais eles estão a acreditar na administração, no sentido de ter, por exemplo, possibilidade aos documentos públicos, acesso total, a transparência de como tramita os processos, ao repasse que a Secretaria de Cultura, a FUNCAT, recebe, e como ela distribui não só aos artistas, mas a cadeia produtiva do modo geral, porque se você fizesse um cálculo rápido, todos esse cenário que aconteceu, onde os artistas foram protagonistas, ele tem os fazedores, os trabalhadores de cultura por trás, os fornecedores de palco, enfim, de toda uma logística que possibilita eles subirem e fazer o seu show, enfim, então, dar o seu recado cultural e estético. Esse povo também, a gente está numa luta para pagá-los, porque muitas vezes a grande mídia ou a pequena mídia não visibiliza que esse povo também precisa de dinheiro e emprega os fazedores de cultura. Né? Então a gente toda vai... a cadeia, né? Tem que pensar na cadeia como um todo. Exatamente. Então, Henrique, quer dizer, houve esse impacto, repito, de 150 milhões, e mais agora, recentissimamente, nesses 2 meses, nós impactamos novamente com um pagamento em torno de 1.200.000, foram 500.000 o mês passado, e agora, sexta-feira para cá, nós injetamos novamente 670 mil reais. São pagamentos... São 1.200.000. São pagamentos São pagamentos que ainda estão sendo feitos do Carnaval e do Natal, é isso? Exatamente. E esses pagamentos, eles devem seguir até quando? Você acha que... Olha, a nossa expectativa, a gente tem procurado dialogar, e o prefeito Álvaro Dias sempre tem correspondido a uma expectativa. Se você pegar aí o levantamento do investimento dos 2 anos do prefeito Álvaro Dias, ele sempre foi evolutivo do ponto de vista financeiro. Para você ter ideia, Henrique, ano passado foram 30 milhões investidos na cultura. A cada ano, inclusive esses 2 últimos, nós temos subido o valor de arrecadação e de renúncia fiscal da lei de Djalma Maranhão. E a quantidade de projetos também tem sido maior. Então, sempre cabe, digamos assim, uma crítica e uma politicagem no sentido menor dessas situações. Mas a gente já sente, por conta pelo lado dos produtores, dos artistas e dos trabalhadores em cultura, uma consciência crítica e participativa, que eles já entendem esse processo da gente. Afinal, essa equipe que está aí na FUNCAT Circuito, a grande maioria, eu diria que mais do que uma equipe, é um coletivo que está há 10 anos, tirando aí 2009, 2013, à frente desse processo, instituindo coisas como o Plano Municipal de Cultura, Plano do Livro e da Leitura, que são os primeiros do Estado do Rio Grande do Norte, diga-se de passagem, e de implementar uma política cultural, do ponto de vista financeiro, a cada ano positivo, na contramão com a política nacional, que tenta fazer um desmonte da cultura como um todo. Mas nós seguimos aqueles parâmetros estruturais que definem a democratização da cultura, com os acessos dos setoriais e as discussões horizontalizadas e abertas e democráticas a todos eles. Mas antes da gente entrar nessa questão nacional, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a nossa realidade local. Como é que você sente o impacto hoje desse praticamente 2 meses, né, de paralisação do fazer cultural na cidade? Como é que você sente esse impacto na cultura da cidade? E como é que você vê também essas alternativas que se buscam, né, principalmente os músicos, os artistas fazendo lives e esse novo fazer cultural na internet? Quer que você puder fazer um paralelo aí entre esse momento que nós vivemos hoje? Os artistas que estão fazendo as lives, normalmente, assim, muito mais, como é que eu diria assim, puxadas por artistas consagrados, né? Eles têm tido um gesto humanitário fantástico, porque normalmente eles estão se vinculando, quando não para distrair ou para gerar uma poeticidade estética para aqueles que não estão podendo sair de casa, enfim.
e participar da aglomeração, eles estão colaborando com a arrecadação de donativos e tal, etc. Foi o caso de Zé Cabaleiro mais recentemente, né? E outras situações. Do ponto de vista local, nós temos aí alguns grupos vinculados mais à indústria cultural, como, por exemplo, o Cavaleiros do Forró, temos também outras bandas envolvidas, como Grafite e tal, que estão colaborando com o setor turístico, com o setor cultural, na distribuição da tão estigmatizada cesta básica. Mas é importante salientar que essa cesta básica hoje, ela tem uma participação dividida com o MP, com o Ministério Público, atento, né, e ali ao lado, verificando, fiscalizando e cumprindo o seu papel para que aquilo, de fato, chegue de maneira digna onde tem que chegar. Então, eu vejo isso de forma positiva. A instrumentalização das ferramentas digitais, elas têm sido vitais, né? De lives, enfim, podcast, Facebook, Instagram, tudo isso tem sido fundamental, como instrumento de arte, como instrumento de discussão. Então, é uma situação de adequação nova. Nós, por exemplo, lá instituímos um trabalho de memória em relação ao nosso acervo, para divulgá-los, né, do ponto de vista da museologia, do ponto de vista da etnografia, do ponto de vista das artes visuais, e nós estamos tocando nosso projeto. Há um edital colaborativo, né, no sentido de se disponibilizar um canal do YouTube da Prefeitura que tem mais de 400 mil seguidores, que possibilita uma visibilidade maior no trabalho do artista que achar por bem que deve expor o seu material. E, do ponto de vista, eu diria, de você gerar uma expectativa futura, eu tenho dito muito sempre, francamente, que nesse momento é muito mais interessante nós lançarmos, por exemplo, uma política onde a gente possa, efetivamente, a cada mês, zerar esse dinheiro que precisa ser pago, né? Eu não diria atrasado, mas que está em vias normais de tramitação pela lentidão da área pública, do que você botar, como se diz comumente, conta em cima de conta. Então, edital por edital, nós lançamos 30 no ano passado. É um recorde, né? É um recorde. Inclusive editais inovadores na área do LGBT, dos povos de terreiro, enfim, coisas dessa ordem. E aí, a gente precisa equalizar esses pagamentos, o que a gente já vem fazendo. Quero crer que dentro de 2 meses a gente equaliza esses pagamentos. A gente estava aí na ordem de 2,5 milhões, a gente agora está na ordem de 1,6 milhão, mais ou menos aí, entendeu? Para fazer a quitação. Se a arrecadação, que eu não acredito que vai acontecer, só para você ter uma ideia, o próprio governo do Estado agora, o secretário do Planejamento, ele estima uma queda na arrecadação do governo do Estado de 150 milhões. Isso vai acontecer em todas as esferas, né? Exato. Então, o ISS nosso vai lá para baixo. Se você não está podendo pagar o seu IPTU, qualquer tipo de imposto, você vai investir no material escolar do seu filho, ou você vai, enfim, trabalhar para ter um mantimento dentro de casa. É um momento de vulnerabilidade. O prefeito Álvaro Dias saiu na frente e disse, o São João, por exemplo, o dinheiro me ligou e disse, olha, vai para a pandemia, porque a nossa prioridade agora é a vida. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer, que você já está antecipando, então. Então, a previsão do São João para Natal? Já que você olha, não há previsão. Nesse momento, não há previsão alguma. O dinheiro que estava contingenciado para os festejos juninos, ele foi todo removido por um ato do prefeito para combate à pandemia. Não é à toa que nós ficamos aí, em termos de letalidade, em primeiro lugar do Nordeste. Né? Em primeiro lugar, que eu digo, no sentido positivo. Estatisticamente, né? De menos letalidade, né? Então, quer dizer, isso demonstra um esforço da municipalidade nesse sentido, e o prefeito Álvaro Dias puxando, isso com as dificuldades inerentes. Ninguém está aqui dono, digamos assim, de toda uma solução para o mundo, mas nós estamos dando conta, e isso é uma estatística que não é dita por nós, mas do Ministério da Saúde. Claro. Então, não há previsão a nível da Secretaria Municipal, algum edital específico para
para estimular a produção nessa área de internet, nesse momento? Não tem. Não nada há. pensado Há o chamamento público que nós fizemos para uma economia colaborativa. Sim, Né? sim. Agora, Que tem lá no portal da Funcart, né? No site da exatamente. Funcart. O que eu acho que é a grande colaboração que nós temos a dar agora é atualizar esses pagamentos mais brevemente possível. Né? Isso é que é fundamental, porque além do impacto dos 150 milhões, nós impactamos agora, nesses 2 últimos meses, a contar até sexta-feira passada, mais 1.200.000, e temos aí mais 1.600.000 para pagar. E a gente tem procurado, dentro do possível, sensibilizar o prefeito, e o prefeito Álvaro Dias está atento a isso. Se houver verba do governo federal que venha destinado à prefeitura e que possa possibilitar isso, nós vamos fazer. Agora, é claro, nós não estamos parados em outros aspectos, viu, Henrique? Por exemplo, o Espaço Cultural Rui Pereira, ele está requalificado e ficou fantástico. Né? Já nós vamos entregá-lo junto com o prefeito de forma virtual, usando todas as ferramentas possíveis. O Espaço Gesiel Figueiredo, que é um teatro maravilhoso, é o primeiro teatro público, anfiteatro público, é o maior do estado, se excluindo esse do campus universitário. Infelizmente, é muito pouco utilizado, mas pela classe teatral. Mas a Zona Norte vem usando muito bem esse equipamento, com uma área de convivência muito interessante, especialmente pelo pessoal de arte urbana, da Batalha do Vinho, e também pelo pessoal das bandas de garagem que lá trabalham, assim como o pessoal tem um movimento pulsante lá do hip hop. Exatamente. Precisamos que o pessoal que atua e está muito habituado a atuar aqui na Zona Leste e na Zona Sul passem também a incorporar a Zona Norte, porque afinal ele tem metade quase da população. Entendeu? Aí, Henrique, nesse sentido, nós temos ainda, é interessante dizer, para além dos editais, a conclusão de 5 inovadores murais em grafites em 4 bairros da cidade, né? Que foi feito também através de credenciais e tal, de vários artistas da cidade, lá no bairro do Leningrado, lá no bairro Nordeste, no Candelário e na Ribeira, que o prefeito Álvaro Dias também vai estar entregando brevissimamente isso à população. Vamos ver se a gente faz um aqui no Mercado Petrópolis, rapaz. Tem um espaço aqui que eu quero lhe mostrar. A Associação do Mercado Petrópolis, se você sabe que eu sou um simpatizante inveterado desse projeto, é uma vez que o prefeito Álvaro Dias já assumiu o compromisso com vocês quando visitou. Né? O projeto está armado e está feito. À época foi autorizado a se fazer, só que o secretário, naquele momento, mudou. Eu acho que era uma grande oportunidade de retomarmos agora, uma vez que temos lá o Espaço Palatinique. Beleza, vamos retomar isso aí. É só agradecer aqui a presença Marcelo Vene, Kelly Mamédia, Nathalie, já falei, né? Diana Fontes, Sandenberg. Tem algumas perguntas aqui, Dácio, as pessoas perguntando como é que ficou a situação do Teatrinho Sandoval Vanderlei lá do Alecrim? Como é que... Ótima pergunta. Olha, deixa eu te dizer de maneira bem sucinta e bastante serena. Eu acompanhei o prefeito Álvaro Dias numa reunião com a governadora Fátima Bezerra, onde algumas situações foram discutidas, e na ocasião, alguns assessores dela, o correspondente secretário de Cultura, o presidente da Fundação José Augusto Crispiniano Neto, também estava presente. Eu creio que foi em agosto do ano passado. E, na ocasião, foi tratada a pauta do Teatro Sandoval Vanderlei. A governadora demonstrou um compromisso imediato, porque qual é o grande nó e o grande gargalo, Henrique? Tão somente. Nós precisamos que o Colégio João Tiburcio, que é um colégio estadual, vizinho ao Sandoval Vanderlei, ele possibilite ceder uma área, entre aspas, uma área morta que ele tem, para que dentro do projeto essa área seja transformada em área de escape, em caso de incêndio, etc. e tal. Isso é uma exigência do Corpo de Bombeiro, né? Radicalmente, sem isso, a gente não pode ir a lugar nenhum. Então, a governadora se comprometeu 100% nessa possibilidade. Imediatamente, o prefeito chamou o seu chefe da Secretaria do Governo e, na ocasião, mandou fazer um ofício, foi feito, foi protocolado, esse ofício existe, com data, etc. e tal, solicitando e formalizando o que verbalmente ficou acertado. Bom, passou um período e entramos em novembro, dezembro, o prefeito Álvaro Dias me convoca e diz: vamos anunciar em janeiro a reforma do Sandoval Vanderlei, uma vez que ele já tinha subido no palco
do Prem Mangá, do produtor Marcelo Vene, e tinha subido ao palco, me convocou lá também nessa ocasião e anunciou publicamente que ia fazer a reforma do Sandoval. Tudo certo. Eu próprio fiz algumas interlocuções com o secretário informal, não sei qual cargo que ele ocupa, Gilson, que foi representante do Nordeste, tal, do MINC, etc., que é ligado à governadora Fátima. E através de Lenilton Teixeira, que é nosso adjunto, nosso vice-presidente da FUNCART. E fizemos várias interlocuções por telefone, por WhatsApp, agora, esse ano já, em janeiro. E, em resumo, burocraticamente está preso na Secretaria de Educação, segundo o Gilson, no último contato que eu tive. Dependia de um endereço que estava errado, que tinha levado para cartório, isso e aquilo. Tivemos algumas buscas através da vereadora do PT na Câmara, também procuramos... Divaneide, vários contatos, para fazer a interlocução lá com o governo, também a deputada federal Natália, o próprio prefeito ligou algumas vezes. O fato é que essa resposta desse ofício não veio da governadora, até hoje. É preciso que venha autorização, é um ato simples, de uma área comum, e aí o prefeito está absolutamente decidido a fazer. Quando ele me chamou em janeiro, inclusive, ele me chamou para anunciar. Já ele ia viajar para Amsterdã, aquela viagem que ele fez ao exterior, e antes da viagem ele já queria anunciar. Convocou a secretária de Finanças, a Damires Francis, para, junto conosco, fazer o anúncio, só que a Damires, naquele momento, tinha tirado o mínimo de férias, e estava em Muriú, então ficou adiado. Mas o fato é que nós não conseguimos essa resposta oficial do governo na sessão da área comum do Colégio João Tiburcio. Isso sendo resolvido, eu estou autorizado a dizer que o prefeito Álvaro Dias fará a reforma do teatro. Beleza, mas está mais perto que longe, né? Eu acho que agora resolver essa burocracia é algo mais fácil, né? Mas vamos mudar um pouquinho. Eu quero usar de justiça, porque lá atrás eu acompanhei a então deputada federal Fátima Bezerra ao Ministério da Cultura e nós tratamos lá com a secretaria correspondente à época para tentar fazer valer o projeto, porque nós entregamos na gestão Carlos Eduardo o Sandoval Vanderlei absolutamente fantástico, né? Com sala para banda sinfônica e tal. Quando nós recebemos da administração Micala, recebemos no chão. E aí Carlos Eduardo gerou, enquanto prefeito, aquela possibilidade de fazer a transferência, houve aquela grande polêmica. O prefeito Álvaro Dias retoma essa discussão e assume um compromisso com a classe de manter e de recuperar, mas nós dependemos dessa aquiescência jurídica do governo do Estado. Claro. Mas vamos mudar o assunto aí, falando um pouco, se a gente está falando do governo do Estado, governo federal, como é que você vê hoje, Dácio, como é que está a relação da Secretaria Municipal com a Secretaria Nacional de Cultura, o antigo Ministério da Cultura? Como é que você está vendo essa conjuntura cultural brasileira hoje, né? E a categoria artística brasileira está se mobilizando a nível nacional pela criação de uma lei de emergência cultural, exatamente para socorrer segmentos de cultura que estão paralisados em função desse momento que nós estamos vivendo. Como é que você avalia isso aí a nível nacional e local também? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso momento, a gente vive um momento de desmonte cultural muito consciente, né? Eu acho que não há nenhuma loucura, isso é uma total consciência no desmonte daquilo que temos que reconhecer desde a Agenda 21, Barcelona, as recomendações da Unesco, que o então presidente Lula, com o ministro de Estado Gilberto Gil, e seu secretário executivo Juca Ferreira, começa a implementar, de fato, uma política pública de Estado na área de cultura desse país. Nunca visto. Isso é fato. Teve alguns furos? Teve, mas fez a estruturação. Criou... Sistema Nacional de Cultura, né? Sistema Nacional de Cultura. Dos fundos, né? Tudo, o Fundo Nacional de Cultura, as secretarias nacionais, o livro da diversidade, enfim, e as correspondências, a democratização do processo, né, os fóruns municipais, estaduais, as discussões, tudo isso foi levado a efeito com muita luta, mas com muita sabedoria também, né? Então, eu creio que essa estrutura ela só teve um lado, que foi no governo Dilma,
que travou geral. Foi quando nós tínhamos que decidir com o então ministro Guido Mantega, do Planejamento, a definição do percentual orçamentário que viria do governo federal para o setor cultural, que aí a gaveta falou mais alto. A luta do 1%, né? Exatamente. 1%, e aí, Henrique, travando, exato. E aí travou esse 1% obrigatório. Quando travou isso, o sistema parou. Você não tem mais o sistema de cultura, nem tinha, mesmo no governo Dilma. Né? Nós trabalhamos aqui, por exemplo, com a política de edital, e nós trabalhamos também implementamos o Plano Municipal de Cultura, mas, ao mesmo tempo, com IGTs e tal, com as consultas públicas, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, a correlação desse plano que a gente está tentando evoluir para criar o sistema municipal não tem sido muito fácil. Nós temos alguns setores já, né, habilitados, como o Conselho Municipal de Cultura, como a própria Lei de Djalma Maranhão, enfim, alguns institutos internos que vai possibilitar criar o sistema. Mas a correlação, digamos, desse sistema, desse plano nosso, em relação ao estadual, que não existe, né? O Estado do Rio Grande do Norte está zero nesse aspecto. E também com o federal, também não existe. Então é meio que a gente está, digamos, implementando aquela política iniciada lá pelo presidente Lula e pelo ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira, num plano local, mas, ao mesmo tempo, sem correspondência com o estadual e com o federal. Não tem como. Ainda há pouco nós tivemos uma interlocução com o Ministério Público da Cidadania, da Cultura e tal, falando exatamente esse aspecto, com a nossa promotora Daniela Veras, sobre esse assunto. Mas a gente está meio como uma ilha tentando exercitar essas prerrogativas democráticas dos institutos fundamentais para essa política cultural. Agora, abrindo ao máximo para os setoriais, a gente tem dificuldades, é evidente que tem. Não só nós, como o próprio sistema de organização no outro lado da ponta, os fazedores de cultura, também tem uma grande dificuldade nas suas organizações. Mas estamos tentando caminhar, né? Estamos tentando. Os passos estão dados. Então a gente vê com um certo pessimismo nesse momento, mas ao mesmo do ponto de vista institucional, mas ao mesmo tempo a gente vê a classe cultural se organizando. Esse projeto agora aí da Lei da Emergência, que tem como relatora a deputada Fegali, é fundamental. O Congresso se mobiliza. Nós precisamos fazer a boa pressão nesse momento, né? Porque a gente sabe que tem uma PEC lá, que tem recursos, né, relativas. Esse projeto é o projeto 1075 de 2020, né, a chamada Lei da Emergência Cultural. E ela seria recurso que existe no Tesouro Nacional que está correlacionado a emergências de guerra. E a gente não está numa guerra menor, né? E eu não sei como é que o Congresso vai se comportar, qual a expectativa. Mas eu acho que o projeto é muito bem intencionado, porque o projeto prevê em torno de 2,1 bi, me parece que é isso, é 2,3 bi, né? Desse percentual, 600 milhões seriam aplicados para estados e municípios que tivessem uma arrecadação menor de ISS e também de ICMS, né? E, através dos editais públicos, pudesse contemplar instituições privadas ou públicas, mas que não tivessem necessariamente mantenedoras, fundações ou institutos. Isso é muito positivo. Então, é uma projeção de estatística de atingir 15 mil teatros, de atingir 1.300 teatros, melhor dizendo, né? E também de R$10 mil para cada espaço cultural que pode ser habilitados para isso. Quer dizer, cineclubes, é o seu caso aí, de que atua muito nessa área, oficinas, produtores, a arte do circo, arte cênica, arte visual do modo geral, arte musical, né? Então, a ideia é essa. Agora, inclusive as instituições financeiras, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, abrindo espaço para financiamentos, né? Para financiamento. Além de inadimplência. Porque essa questão do crédito é fundamental para a retomada, né? Para você poder ter uma retomada do processo. Né? No plano de vista local, Henrique, o que eu acho é o seguinte: na realidade, nós inauguramos, a Prefeitura de Natal,
ainda de forma muitíssimo a desejar, mas nós inauguramos, já está sentindo algum efeito, que é exatamente aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz, a gente aferir em termos de economia criativa. Porque o que a pesquisa que a FEComércio faz, ainda ela não desce profundamente dentro dos elos da cadeia produtiva, não. Há um grande esforço do presidente Marcelo Queiroz em colaborar. Cada pesquisa dessa é em torno de 70, 100 mil reais, e ele muito gentilmente, porque interessa ao setor produtivo, do qual ele dirige, do qual ele faz parte, até isso em mãos. Então, o que é que acontece? Se nós tivéssemos grana, mas a gente não tem, para contratar uma Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ou algum instituto privado que tivesse uma expertise maior e mais densa, como já fazem Recife, Salvador, São Paulo, para aferir esse dinheiro circulado, esses 150 milhões seria muito mais. Seria muito mais. Como é que você vê? Porque a metodologia que a gente usa não é uma metodologia profunda e densa. Aliás, o Ministério da Cultura, mesmo na gestão do PT, ela foi muito falha, porque nesse sentido, e tão somente, no sentido de não ter promovido junto ao IBGE o que eles chamavam de a conta satélite. Exatamente. Porra, a gente não tem até hoje os elos da cadeia produtiva da economia e da cultura mapeado. É um absurdo. Você tem uma Fierne... tá, vamos lá. Não, porque a gente está já quase chegando aí nos 50 minutos de live, né? Mas é interessante isso que você está falando. Eu sei que vocês têm, a Prefeitura de Natal tem buscado fazer essa conexão, principalmente da economia criativa com o turismo. Mas isso ainda tem muito para ser feito, né? Mas falando que seria, vamos dizer assim, uma vocação da cidade, né? Economia criativa conectada com o turismo. A gente consegue ver isso em Pernambuco, a gente consegue ver isso em outras cidades. O que é que faltaria para Natal, para a gente fazer essa conexão? Eu acho que a gente já começou a fazer essa conexão. O que eu acho que são coisas aparentemente simples, mas fundamentais. Por exemplo, as feiras de turismo, eu acho que a inserção do segmento cultural é muito tímida. Então você vai vender o que nós temos de atração, isso e aquilo, e no máximo leva um vídeo vendendo o carnaval, isso e aquilo. Eu acho que nós teríamos que ter uma consistência maior nessa venda do produto cultural, lá fora. Seja em Buenos Aires, seja em São Paulo, que é o maior emissor, seja em qualquer feira, em Amsterdã, na Europa, onde for, em Portugal. Por quê? Porque eu entendo que na hora que você vende um produto consistente, identitário, localista, que tenha, digamos assim, um perfil de desenho próprio, isso é que vai fazer a diferença. Uma qualidade no acabamento, na forma. Né, e além disso, o conteúdo, o próprio conteúdo. Né? Você sabe que o conteúdo é essencial, claro. Exatamente. Então, isso muitas vezes fica restrito somente digamos assim, aos especialistas na área do turismo. A área da cultura é muito pouco presente. No máximo, vai ali para ser um adorno ou ser um complemento, quando não deveria. Tinha que ter um protagonismo mais consistente. Né? Eu entendo isso, porque aí sim, a Europa toda, nós sabemos, os Estados Unidos também, se vende com produto cultural. Paris hoje tem uma população que transita lá na área do turismo cultural maior do que a própria população da capital francesa. Isso é incrível. As pessoas saem daqui para visitar museu lá. Entende? Aqui, se você perguntar quantos museus a cidade tem, no âmbito municipal e no âmbito estadual, dentro da cidade, pouca gente vai saber responder. E sequer vai saber o acervo que tem lá. Entende? Então, nem foi lá conhecer, né, ainda. Né? Nem foi, não sabe, não tem noção. Né? Então, eu creio que esse material é todo um processo que não envolve tão somente nós, mas envolve uma política de gestão mais ampla, de todos os gestores maiores, prefeitos, governadores, mas também a classe legislativa, que, aliás, eu gostaria de ressaltar aqui no plano municipal, eu diria que o legislativo, os 2 últimos anos, me surpreendeu, não na primeira pessoa, mas surpreendeu todos nós que fazemos a Secretaria de Cultura do FUNCARTO. Por quê? Porque, Henrique, a quantidade de emendas na área de cultura foi incrível, impressionante. Nunca vi uma sensibilização tão grande da Câmara Municipal. Quero parabenizar aqui todos os vereadores, indistintamente, nessa relação com a cultura, sabe? Todos eles, do mais reacionário ao mais vanguardista. Um negócio legal isso, né? Porque a gente começa a ter uma demanda de grana onde os poderes começam a se entender. Então, essa questão do turismo vai mais além. Eu acho que os produtores deveriam provocar e se envolver
mais nos debates, no fórum sobre isso, provocando muito mais a área específica do turismo. A Fundação Getúlio Vargas, eu sempre repito isso, ela diz o seguinte, que para cada R$1,70 investido no turismo, né, na hora que você coloca a cultura, isso multiplica 12 vezes um valor agregado. Não é à toa que todo prefeito de capital, agora no Carnaval, na quarta-feira de cinzas, estava chamando e anunciando o quanto circulou de grana dentro da economia criativa do Carnaval. Inclusive, São Paulo foi o estouro, né, da América Latina, em termos de arrecadação de grana. O governador Flávio Dino, no Maranhão, começa a trabalhar isso e também já fez a aferição dele. Então, isso é uma tônica, como eu diria, dialética do capitalismo, do neoliberalismo, que, infelizmente, a gente tem que manter esse diálogo conscientemente, né, e travar essa relação da cultura de identidade, da cultura de tradição, com essa indústria cultural. Eu tinha um conflito de ordem pessoal muito grande, mas enquanto gestor, eu acho que nós tivemos um amadurecimento muito grande em relação a quem faz essa cultura de massa, e é fundamental você trabalhar com ela. É muito importante. E a ideia agora mesmo, e a ideia nós vamos fazer, dia 10 de junho, nós vamos fazer uma live com o Cavaleiro do Forró, com o objetivo de alcançar as 50 toneladas, e a Secretaria de Ação Social vai estar envolvida com o Ministério Público, com o seu cadastro oficial e tal, na distribuição dessas cestas básicas. Nós já fizemos uma ação com a Samba, lá no Centro Histórico, em parceria com a Sociedade dos Amigos do Beco da Lama, nas primeiras distribuições de cestas, nesse mesmo espectro aí de Ministério Público, assistência social, para aqueles ambulantes informais, para artistas que não têm um empoderamento maior na noite, mas que estão passando necessidade. E nós vamos incrementar isso. Nós entendemos que isso é uma solução. Mas isso pode ser, num conjunto de medidas, um paliativo. Legal. A gente está encaminhando aqui para o final. Eu quero agradecer a presença das pessoas que nos assistiram, né? Mais de 30 pessoas nos assistiram aqui ao vivo. Inclusive, agradecer, por exemplo, a Marcelo Vene, que está nos ouvindo também, e outras pessoas aí. O Portal Pantin, ele vai disponibilizar esse material no YouTube, né? Ele está até amanhã aqui no Instagram, e nós vamos estar disponibilizando o nosso portal no YouTube. Quero agradecer também a Dácio. E aí, só para a gente fazer o fechamento, Dácio, quais são as suas expectativas aí com relação a esse pós-pandemia? Como é que você está vendo isso aí? E aí também você já vai fechando aí e dando suas considerações finais. Só Deus sabe, viu, Henrique? Mas entenda assim. Nós estamos trabalhando internamente, remotamente, presencialmente. Nós estamos com um projeto lá para a escadaria de Areia Preta, que envolve vários mosacistas de renome na cidade, baseado na escada Salaron, lá do Beco do Batman. Eu acho que esse é um grande lance das artes visuais e também do grafite. Enfim, temos também um projeto para homenagear o nosso Café Filho, ex-presidente, com um busto que o artista Eri Alves está fazendo, já está em processo. E eu creio que aquele calendário que nós temos, que vocês, a cidade toda já conhece, do Natal e Natal, tarará, tarará, acho que tudo aquilo deverá voltar, porque é importante que o ano, salientar, Henrique, que o Natal e Natal do ano passado nós tivemos 300 ações, né, desde o teatro, oficinas, danças, né, digamos assim, linguagens menos midiáticas, né? E aí a nossa intenção é voltar a essa pulsação, mas tudo vai depender de um contexto, aí que não depende de nós. E eu quero crer que essas ferramentas digitais, elas vieram para ficar. O nosso grande esforço, por enquanto, é uma grande concentração na atualização dos nossos pagamentos, né? Nós estamos tranquilos, porque afora qualquer aspecto de politicagem, nós temos os artistas participando desse processo de forma transparente, com todo o acesso à tramitação dos seus processos, das receitas que nos são passadas, da forma como são aplicadas e do volume de recursos que a Prefeitura tem arrecadado. Então, portanto, eu acho que nós estamos caminhando com um certo ar de tranquilidade para, pós-pandemia, a gente ter uma nova reafirmação de ferramentas, né? E, quem sabe, eu acredito, dependendo da nossa mobilização, o próprio mercado
com a nova feição. Acho que a partir de amanhã vocês já deviam se mobilizar. Vamos conversar. Uma busca ao prefeito e solicitar nossa convocação, que nós estaremos para poder ser um equipamento a mais. Então é isso, eu agradeço e estou à disposição. Tá bom, muito agradecido aí pela presença de todos e pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente, estreando esse programa, né, que é um programa Mercado Cultural do Portal Pantin, que é um programa que quer conversar semanalmente com pessoas sobre a economia criativa na cidade e de Natal e aqui também no Rio Grande do Norte, tá, Dácio? Então agradeço aí a sua disponibilidade e até a próxima e vamos contar com o seu prestígio aí para os próximos programas também, tá bom? Estamos juntos, viu? Ponha. Quero agradecer aí, ó, Beethoven está presente também, maestro. Beiju Produções e mais outras pessoas aí, Nicole Madruga, Honório Galvão, um bocado de gente aí, Martina Galvão também. Aí, muito Galvão, aí também suspeito aí, né? Mas são pessoas que têm sensibilidade para a área cultural. Vamos ver se trazemos o nosso Teatro Sandoval Vanderlei de volta, né, Henrique? Vamos encampar essa luta. Tamo junto, amigo. Beleza. Um abraço. Um abraço. Grato aí por todos. Igualmente. O mercado cultural é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.